Olá, você que tá aí em mais um dos nossos podcasts. Hoje temos um tema que, na verdade, a gente já tá na parte 2, que é o Pergunte ao Pastor. E vamos começar com a apresentação dele. Olha ele aqui com a gente. Mas, gente, não tem condições. De novo. Vocês mandaram tanto de pergunta, tem um tanto de coisa aí. Oh, Jesus. Mas vamos lá, vai dar bom, alegria. Estamos aqui também com a Monique, que não pode faltar. Olá, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui sempre com vocês. E a Késia. Dizem que a segunda vez é melhor que a primeira, né? Então, ó, vamos lá. E para começar, eu já quero fazer uma pergunta. Você viu que a Késia veio com a frase decorada, né? Oh, Já pra começar. Diz que Pra a começar. segunda é melhor do que a é primeira. porque, no caso, eu sempre fico um pouco nervosa. Então, eu falei, já vou decorar uma frase, não é mesmo? Entendi. Ficou bom, Késia? Obrigada, Funcionou. obrigada. E já vamos lá? Podemos? Sim. Sim. Fazer o quê? Bora. Bora. Vamos lá. Já começa pegando fogo. Não, só vai, começa leve. A gente tem que Não, começar leve. tem uma ordem aqui, nós vamos seguir ela, entendeu? Vai ser bom, vai ser legal. Como saber se estou enfrentando uma batalha espiritual? Terra! Vai. Meu Deus do céu. Como saber se estou enfrentando uma batalha espiritual? É Isso aí. sério? Assim, essa É de pergunta? verdade, tá Ei. aqui, ó. De verdade, de verdade. Tá ok. Vamos lá. Gente, vamos pensar no seguinte: como saber, como definir se a gente está enfrentando uma batalha espiritual ou não? Bom, a lógica é muito simples. Tudo que. Uma coisa é o mundo material, outra coisa é o mundo espiritual. O que é do espírito, a gente discerne no espírito. Então, dificilmente nós vamos conseguir discernir em nossa mente apenas o que é espiritual do que é uma coisa material, física, do mundo natural. Por quê? Nós vamos conseguir discernir esse espiritual somente buscando de Deus. Quando nós começarmos a clamar ao Senhor, a Bíblia diz que o nome de Jesus tem poder. Então, tudo que é espiritual está sujeito a essa vontade do Senhor, está sujeito a essa força do nosso Senhor. Então, teoricamente falando, a melhor forma que tem de discernir se a luta que você está passando, a batalha que você está passando, é ou não uma batalha espiritual, é buscando em quem pode especificamente falar sobre o lado espiritual. E é só discernindo no Espírito através de Jesus Cristo. Porque senão tem coisas, você já deve ter ouvido alguém falar com você, tipo assim, às vezes a gente coloca culpa no diabo para tudo, e às vezes não é o diabo, às vezes somos nós. Então, por isso que eu estou dizendo, a nossa mente, ela pode falhar bastante em tentar discernir se é ou não espiritual. Então, a melhor forma que tem de você discernir se é uma batalha espiritual ou não é entrando no Espírito, é buscando e clamando ao Senhor. Não tem outra forma melhor. Faz sentido. Sim. Legal. E pastor, vamos lá. Já que você pediu uma calma, vamos numa mais tranquilinha. Amém. Sou divorciada. Posso me casar de novo? Oh, E tem meu Deus. adendo, peraí. E como a igreja deve tratar os divorciados? É calma. Responde a Nossa. parte A, depois a parte B. Tá. Esse aí é porque é calma. É. Gente, eu tô falando pra vocês, não é fácil não. Tá, vamos lá. Como é que é a pergunta? Sou Vamos divorciada. por parte. Tá. Parte A. Sou divorciada. Sou Posso divorciada. me casar de novo? Tá ok. E a outra parte é o que mesmo? Como a igreja deve tratar os divorciados? Bom, gente, vamos analisar o detalhe, tá? Primeiro, nós batermos o martelo em cima disso é um pouco complicado. Até porque nós sabemos que existem igrejas com usos e costumes, pensamentos diferentes em relação ao divorciado ou não, tá? Então, assim, de verdade, eu acho que para nós vir aqui e falar uma coisa, nós vamos estar falando daquilo que nós acreditamos. Aqui a gente está falando para um público muito grande, de pessoas que acreditam ou não acreditam necessariamente no divórcio, sabe? Então, a gente definir isso aí é complicado. Mas, assim, a grande maioria das igrejas trabalham na ideia de que o divórcio, ele é permitido em caso de traição. Teve traição do cônjuge, aí beleza, pode sim divorciar. Então pode casar de novo se tiver tido traição. Lembrando que nós não estamos fechando isso, ok? Porque isso é um pensamento de igreja, como tem igreja que fala que não. Aconteça o que acontecer, você tem que continuar ali firme e ponto. Sabe? Então, nós estamos trazendo uma das bases, e uma dessas linhas defendem que caso haja o divórcio
Divórcio não. Traição, Caso haja traição. traição, aí sim é permitido o divórcio com recasamento. Entendi. Agora, a Bíblia também vai falar sobre uma separação do casal, aonde que eles se separam, mas eles não casam novamente. Tipo, fulano discutiu com a esposa dele, que não sei o quê. Eles podem até separar de corpo, mas não podem casar novamente. Então, esse ponto específico. Aí a gente só, deixando bem claro, nós não podemos fechar, porque nós temos igrejas que pensam Eu já vi de várias formas. igrejas que, por exemplo, em caso de agressão, pode separar, mas não pode casar de novo. Que Exato. É diferente da traição. Tipo assim, essa mesma igreja. Que pela traição pode separar e casar de novo, mas pela agressão separa, mas não casa de novo. E aí vai variar, né? Mas você entende que aí, por exemplo, se a gente for olhar, a gente está colocando a pessoa sobre um estado de servidão a outra, entende? Que Sim. tanto fez mal. Então, assim, por isso nós estamos falando que isso, gente... Não falei que eu concordo. Sim, não, Só tudo tô bem. dizendo que eu já vi. Sim, mas é por isso que eu estou dizendo que isso é uma pergunta que é muito mais interessante você sentar literalmente com o seu pastor específico da igreja que você frequenta e perguntar qual é a visão dele, porque qualquer coisa que eu falar aqui pode gerar um tumulto muito grande em relação aí à sua igreja, ao seu pastor, e não é essa a nossa intenção. Né? Agora, como a igreja deve tratar os divorciados, que é a segunda parte? Bom, primeira coisa é dar atenção a essas pessoas, cuidá-las, porque principalmente quem passou por um divórcio recente, isso é um trauma às vezes muito grande, gera muitas situações. Então a igreja de fato tem que estar muito atenta a essa pessoa, dar toda a atenção para ela, mas de verdade a gente definir se é certo ou não, nós estaremos sendo... passando apenas a nossa visão, e não é o foco. Então, melhor você perguntar ao seu pastor, e não a esse pastor. Tá certo. Certíssimo. E aí, pastor, temos uma outra pergunta aqui. Se fomos perdoados em vida, por que a gente vai passar lá pelo julgamento, pelo juízo? Pelo juiz, telão e tudo. Rapaz, tá bom. Isso é bom? Então, Gostei. como é que é? Eu faço a pergunta para você ou faço para ela que me fez ou para ele que me fez? Mas Vou que fazer pra pergunta pra você responder. É, né? Mas Pergunta ao isso, pastor. vocês ajudam a construir a Ah, resposta. entendi Ah, agora. A E grande só comigo, questão né? Porque é do divórcio, a outra não funciona. É que não como eu não entendi. sou casada, eu não tenho Isso, habilitação pra entendi. falar disso. Eu sou casada, mas tem Vamos pouco lá. tempo. Oi? Só sei Vamos lá, muito. vamos entender isso aí. Ó, como é que é? Repete. Bom, se somos perdoados em vida, por que passaremos pelo juízo? Bom, então vamos pensar da seguinte forma, tá? Podemos trabalhar essa resposta em dois pontos de vista diferentes. Primeiro ponto de vista é a questão do juízo não necessariamente trata sobre o perdão, ela trataria necessariamente sobre todas as suas obras aqui na Terra, e não necessariamente sobre um ato que você perdoou, sobre o outro, e o que você não perdoou. Ou talvez você foi perdoado, mas você fez algumas coisas, então isso gera uma consequência. Por isso é necessário sim passar pelo juízo. Mas aí vem a segunda questão. Será que de fato você vai passar pelo juízo? Será que de fato vai ter juízo para os salvos, para quem já é salvo? Porque aqui nós estamos falando de linhas teológicas agora sobre volta de Cristo. Pré-tribulacionistas, Exato. pós-tribulacionistas. Já fico aqui. Pré-mid e pós-tribulacionista. Inclusive, Podíamos cabe fazer um um podcast podcast, hein? Uma vez Podíamos isso? fazer Nossa, sobre isso, é muito escatologia. legal. Porque na realidade o que acontece? Se a gente for parar para analisar, você falou apologia, eu tô aqui viajando. Escatologia que eu falei. Não, apologia. Falei. Ih, Volta no tá corte nervoso. aí pra gente ver. Tá nervoso. Bora lá. Na realidade, o que acontece? A grande questão para mim é essa. Nós vamos ou não passar pelo julgamento, não grande tribulação, pelo julgamento. Será que aquela palavra já não há condenação para aqueles que estão em Cristo? Não se refere para aquelas pessoas que vão subir com Cristo na primeira vinda de Cristo, ou segunda vinda dele, ou vai ser uma só? Aí é um assunto muito grande. Então, respondi a pergunta, mas já coloquei uma outra coisa aí que dependendo do que você acredita, muda todo o sentido da resposta. Sim. Responder a pergunta, mas deu outro tema de podcast. É Entendi, isso aí, Parabéns. entendi. Esse cara sou eu. Olha só, a minha próxima é: todos os cristãos podem ser missionários ou tem que ter chamado? Tá ok. Te faço uma pergunta então, Carol. Defina para mim o que é missionário. Carol sou eu. Isso. Missionário é aquele cara que cumpre o ID pra mim. O ID, sabe aquele...
Não, complicou. É aquele que tem uma missão. Porque hoje em dia, que tem uma missão, exatamente. Porque hoje em dia, Missionário, ele tem uma missionário missão. é, em alguns lugares, infelizmente, um título. Mas, na verdade, pra mim, ele tem a ver com a missão, com algo que você recebeu pra fazer e você vai lá e cumpre. Missionário, que foi comissionado a algo. Tá ok. Acredito que a pergunta se referindo àquelas pessoas que vão pra fora, pra outros países, ou até que exercem mesmo algo mais, Evangelista. mais evangelístico dentro dali da comunidade ou fora mesmo. Então, vamos pensar da seguinte forma, tá? Todos podem ser missionários? Não. Nem todos podem ser missionários. Tá? Por que nem todos podem ser missionários? Ah, mas missionário não é o que anuncia evangelho? É o que anuncia evangelho, mas ele anuncia o evangelho num lugar específico, com uma função específica, com uma missão específica. Então ele fica um tempo naquele lugar, ele vai lá, ele tem uma missão específica para aquele lugar, para aquele local. Que missão é essa? Anunciar a Cristo. Uhum. Agora, então se eu falo de Cristo, então eu não sou missionário? Gente, nós temos que pensar que fazer missão e evangelizar é diferente. Evangelizar é para todo mundo. Todos têm que evangelizar. Todos precisam evangelizar. Esse é o ID. que eu tava Esse é o falando. ID. Esse é o ID. O ID é para todos. Todos podem evangelizar. Agora, a partir do momento que eu saio daqui, vou para um local específico, estou ali, eu faço moradia ali, eu estou ficando tempo ali, eu estou fazendo uma missão de evangelizar naquele lugar. Então isso me torna um missionário. Eu posso falar que talvez o evangelismo é você cumprir o ID de palavra. Tipo, eu tô indo e tô ali pregando e falando de Jesus. E o missionário, ele acaba levando outras coisas, além da palavra, tipo alimento, uma ajuda Não. ou não. Não necessariamente. Porque o missionário, ele pode trazer o alimento, ele pode trazer cursos. Nós temos ONGs maravilhosas já que fazem isso. Mas não que essa seja a real função, porque senão nós vamos falar que o cara que está lá fora, que na realidade ele não tem um curso, não está oferecendo um curso, não está levando comida para o povo, ele não está fazendo missão. A missão, ela necessariamente ela se restringe ao evangelho. Mas dentro dessa missão, ele também pode ser comissionado a levar comida, a levar outras coisas. A gente não pode taxar isso como é a verdade, é a máxima. Tem que levar comida, tem que ser isso. Não, entende? Ele tem que ir lá especificamente num período, por um tempo, para falar de Cristo. Então, Esse é o missionário é quem missionário. sai da sua zona ali e vai pra algum lugar. Vai para algum lugar. E é Entendi. claro que, gente, nós estamos falando de missionário aqui, mas vamos pensar. Sair para ir para algum lugar, às vezes você pode sair. Não estou falando necessariamente para você ir para o sertão. Às vezes você consegue fazer missão dentro da sua própria cidade, sabe? Você consegue fazer isso. Então, assim, é importante você entender, mas o evangelizar é você falar de Cristo no seu dia a dia, para todas as pessoas que você vê. E não necessariamente você precisa estar dentro de uma missão específica para aquilo. O senhor acha que começou a perder um pouco o sentido do que é missão e tudo entre missionários, porque hoje existe uma classificação dentro das igrejas, tipo, a maior parte tem tipo uma hierarquia, né? Hoje se Escadinha. consagra missionários, depois evangelistas, depois pastores. O senhor acha que nesse contexto foi se perdendo por causa disso? Então, na realidade, assim, ó, quando nós vamos falar, e já seria até uma outra pergunta, né? Porque quando nós vamos falar dessa hierarquia eclesiástica, vamos falar assim, eles colocaram missionário aí. Gente, mas eu estou cansado de ver pessoas que são consagradas a missionário, mas que nunca saíram para fazer uma missão. Pessoas consagradas a ser missionário que nunca saíram para evangelizar, que nunca arredaram o pé da sua casa para a igreja. Esse é o caminho. Olhe lá quando vai para a igreja. Mas dizem que é missionário. É missionário por quê? Só porque, na realidade, tem uma escada ministerial, uma hierarquia eclesiástica que precisa passar pelo missionário. Então, na realidade, isso não é missionário nunca. Desculpa, você não é um missionário se você, de fato, não faz essa missão. Então, infelizmente, as igrejas têm banalizado muito isso, têm banalizado demais. Isso aí é apenas por uma necessidade de criar-se uma escada para, sei lá, retardar um pouco que o cara alcance o topo, sei lá o porquê. E o senhor acredita, desculpa, só Pode. terminando essa Pode questão, fluir. o senhor acredita que, por exemplo, uma pessoa chegar a pastor, ela precisa passar por esse degrau, tipo, ser consagrada aos poucos ou não? Às vezes a pessoa tem um chamado e pode ser consagrada a pastor sem ter que passar por missionário, evangelista, diaconato. Então, vamos lá, vamos pensar da seguinte forma, tá? Na realidade, assim, vamos levar para o lado bom.
pro lado legal, vamos imaginar que todas as igrejas, elas trabalham essa hierarquia eclesiástica a nível de, não, o cara ele vai ser pastor, mas ele precisa passar pelo diaconato, pela cooperação, pelo obreiro, pelo missionário, pelo presbítero, a nível de aprendizado. Vamos imaginar que as igrejas trabalham dessa forma. Tipo um treinamento. Mas, gente, não é dessa forma que a maioria das igrejas trabalham. Infelizmente. Elas colocam aí porque eles colocam lá, tipo, como se fosse um plano de empresas. Tem que passar por isso aqui, para depois passar por isso aqui, por isso aqui, por isso aqui. Não a nível de treinamento. É marketing multinível. Entende? Tipo, literalmente marketing multinível gospel, dentro da igreja. Mas aí, na realidade, eu não acredito nesse ponto de que tem que passar por tudo isso. Entende? Sim. Porque se o cara tem um chamado específico para pastor, gente, ele vai agir como pastor, seja como presbítero, como diácono, como obreiro, como tudo. E outra, se ele tem chamado para pastor, prepara ele direto para aquilo que ele já vai. Você vai perder tempo investindo naquele tanto de coisa ali desnecessariamente, sem passar por um treinamento específico, não faz sentido. Para mim não faz sentido. Então, eu acredito sim que pode ter a consagração direta? Pode, desde que o cara esteja preparado para assumir aquele cargo, aquele chamado que ele exerce. Entenda uma coisa, você pode ter sido chamado a pastor, você pode ter sido chamado para ser pastora, pastor de milhões, pastor de igreja, pastor titular, sei lá, você pode ter sido chamado para tudo, você pode ter chamado, mas se você não tiver preparo, você não pode assumir esse chamado. Uau! Fechado, Legal, pastor. muito bom. Sim. E pastor, então vamos, né, aproveitar que a gente entrou nesse assunto, tem uma pergunta aqui específica sobre isso. Para ser pastor, é necessário cursar teologia ou pessoas que não têm teologia podem ser pastores? Não, para ser pastor não precisa cursar teologia, não. Nenhuma. Afinal, nós vamos num médico que nunca passou pela faculdade de medicina. Nós vamos num dentista que nunca fez um curso de dentista. Ô, gente, fala sério. É só nós levarmos para esse lado. Um pastor que não tem curso de teologia é um médico que não passou pela faculdade. Você confia sua vida a ele? De forma nenhuma, Então, tá doido? tá Nem eu, respondida a nem meu pergunta. filho, nem ninguém. Tá isso super mesmo. respondido. É verdade. E assim, pastor, essa questão do pastoreio hoje, assim, é bem difícil, né? Porque às vezes as pessoas até têm chamado pro pastoreio, mas elas acabam não tendo um treinamento, ou simplesmente a gente vê que existe essas questões, tipo, agora eu sou pastor. E aí acaba ficando ali, o negócio vai acontecendo nas igrejas, assim, sem muita estrutura, acaba perdendo pessoas no meio do caminho. Como que o senhor vê isso? Como que pode ser feito, já que o senhor falou, né? Existe uma forma de treinamento, mas como que esse treinamento pode ser feito dentro das igrejas? A gente sabe também que existe muito ciúmes ministerial. Nossa, Como que pode ser feito para que a pessoa realmente, cara, eu sou pastor, tenho chamado, mas como que pode ser essa preparação? Porque a gente sabe que hoje falta essa preparação na maioria das igrejas. Sim. Na realidade, gente, assim, não tem como a gente padronizar, porque cada igreja trabalha de uma forma. Sim. Há poucos dias atrás eu estava no ambiente, e aí o pessoal estava conversando, e eles estavam falando assim que na igreja a qual eles frequentam, agora para ser pastor na igreja dele lá, o membro tem que ter, acho que no mínimo 10 anos de igreja para ser pastor. Nossa. Pensa, você tem que ter 10 anos de membro. Ah, tá, na igreja lá. Na igreja lá. Entendi. Para você ser pastor lá na igreja. Eita. Entende? Então, poxa, isso aí, de verdade, varia muito de igreja para igreja, sabe, Monique? Então, assim, é complicado. A gente definir uma forma exata, até porque tem gente que coloca esse treinamento como essa escada, tem gente que coloca esse treinamento como sabatinar, tem que sabatinar o cara. Daí sabatinar o cara, eles vão pegar e vão fazer pesquisa do cara, vai lá, vai bater nos vizinhos deles para saber quem ele é, vai bater na família, vai conversar, batendo por toda a família, dos familiares dele. Como é que é esse cara, que não sei o que. Tudo é forma de preparo. Vai ter que passar por um tanto tempo de seminário, que não sei o que. São formas, sabe? Então cada igreja trabalha de uma forma específica. Nós trabalhamos de um jeito e cada igreja trabalha de um outro. E aí deixa aberto até o convite. Nós estamos abrindo agora um curso para treinamento para pastor. Você quer mandar seu candidato a pastor aí para ser treinado? Vai, porque vai ser na prática. Meu Aí vai ser Deus! pancada. Sim. E assim, mudando aqui agora um pouquinho o tema, porque a gente tem outras perguntas, senão a gente vai fazer as nossas perguntas aqui, vai até amanhã. Pastor, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, porque muita gente tem dúvida. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Rapaz, antes de eu responder isso aí, vamos fazer o seguinte. Vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Bora! Pronto. Open Uniformes, Uhul. gente.
Olha, tá precisando de uniforme, camisa pra igreja, seja lá qual tipo de camisa que você quer, manda, faz o orçamento, chama lá, o pessoal é super legal, gente boa, vai te atender com o maior prazer. Viu? Essas camisas lindas que o pessoal tá usando, a minha também. Quem fez foi a Open Uniformes, então chama lá, que eles vão te dar um bom desconto. É só falar que viu aqui no MEP, viu? Meu Deus. Que é isso, hein? E aí a gente tem também o pessoal da... Como que chama, Carol? Laptop Studio. Isso aí, eles fazem gravações, é um pessoal bem legal, viu? Muito bom. Tem mais algum? Ah, e agora então nós vamos falar dos cursos, né? Como tá vendo aí? Pastor, será que precisa ter teologia para o pastoreio? Vai ser uma Será? outra pergunta aí, ó. Então, gente, se você Já tem perguntei. interesse em crescer, em ter conhecimento bíblico e não deixar ser levado por qualquer onda aí, ó, faça o curso de teologia ministerial com o MEP, gente, é bem legal. E agora, se você também tem um curso já de teologia livre, chama a gente lá, sabe por quê? Você pode transformar o seu curso de teologia livre em quê? Bacharel, em um curso de faculdade para graduação. Então vai ser bem legal. Temos também outros cursos, ó. Oratória, capelania, juiz de paz, tabernáculo de Davi, ministro de louvor, a arte de pregar, a mídia da igreja. A gente tem muitos cursos, muito mesmo. Então entra lá no Instagram para você conferir, chama lá, fala qual que você tem interesse, que a gente vai te passar todas as datas agora dos cursos para 2024, que tá cheio de novidade. Eita glória. É isso aí. Meu Muito Deus. bom. E aí, a pergunta que não quer calar. Blasfêmia. Vai lá, minha filha. Conte-nos. Fala de novo a pergunta para nós. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Então, na realidade, assim, ó, quando nós vamos olhar a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, na realidade, existem linhas de estudos que falam que blasfemar contra o Espírito Santo é você atribuir a Deus as obras do diabo. Tem gente que vai falar que blasfemar contra o Espírito Santo é você negar a salvação de Deus. Existem várias linhas dentro desse ensino, de fato, sobre a blasfêmia. Uhum. Mas eu acho que a grande questão sobre a blasfêmia é, hoje, é possível nós blasfemarmos contra o Espírito Santo? Será que essa blasfêmia é, de fato, hoje um pecado que não pode ser perdoado? Ah. E aí? Agora eu que pergunto a você. Eu E aí? tenho uma pergunta para os futuros pastores da mesa. Esse pecado é um pecado que não pode ser perdoado? Quer dizer, Então, futuro pastor. E aí, Não, Carol? pastor formado. Não, é a pastores. Nossa, gente, a Bíblia Qual fala que é que... a pergunta, Kézia? é o que ele perguntou. Esse pecado. Ela só repetiu a pergunta, é o eco do pastor. Vamos de novo, vou perguntar para vocês mais uma vez. Hoje, blasfêmia Hoje. contra o Espírito Santo, pode ser perdoado ou não? Pode ou não pode? Pode E ou aí? não pode? Pode ou não pode? Eu acho que não pode. Não Não me pode. pergunta por que não. Não mas eu pode acho que também, não. Acho Monique. que não pode. É. Ô, gente, estão me colocando aqui no aperto. Eu acho que também não vou pode. colocar elas no aperto aqui Nós, também, vou o apertar. povo do Instagram te colocou no Eu vou aperto. contra a Carol, porque geralmente eu vou contra a Carol. Ah, então tá. entendi. Só pra não Não, perder mas o eu costume. acho que Então, pra não não perder o pode. costume, eu vou contra a mentira. Não, eu acho que não pode ser perdoado, não. Porque, na verdade, se não me engano, isso foi falado depois. Então, não. Aí me fala, então as coisas do Velho Testamento lá, perdeu valia, pastor? A gente pode fazer as mesmas coisas? Nós não estamos sacrificando animal até hoje? E aí? Inclusive, é uma pergunta que tá aqui. Daqui a pouco eu faço. Então, vamos Rapaz, continuar as mas perguntas? Porque eu- ele quer deixar a gente, pastor. Elas falaram e não responderam Tá bom. nada. Não pode. Eu A falei pergunta que é, não. É. Não pode ser perdoado, Não blasfêmia. pode. Não pode. Não me pergunte por quê, mas não pode. Também não. Não. Você acha que não? É. Kézia, Não pode. não pode ser perdoado. Aí você vai falar Não. que pode, porque você é desse. Não vou falar que não pode. Agora eu vou fazer para vocês o seguinte. Hoje é possível blasfemar contra o Espírito Santo? Se a blasfêmia, é o Ah, que eu você vou está dizendo, é pesquisar o atribuir versículo. obras do Espírito Peraí. Santo ao diabo, que foi isso que você falou, né? Sim. É possível. Então tá ok. Essa fala de Jesus, então, vamos pensar assim, ó. Lógico, tá? Coisas óbvias. Óbvias. A cara da Monique também tá ótima. Óbvias. Vou te matar, Filma a entendeu? Monique aqui, gente. Coisas óbvias, gente. Vamos lá. Ó, Tô achando o versículo. blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi falado, se eu não me engano, acho que Mateus 13, algo parecido assim. Mateus 12. 12. Ô, você é negociado, Muito Doze. bíblico ele. Tá bom. Mateus 12. Vai falar que todos os pecados podem ser perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Tudo bem. Jesus, isso Mateus 12. Chega um pouquinho mais para frente, o que acontece com Jesus? Ele morre. Foi mesmo. Morreu na cruz.
Só que ele levou sobre si o quê? Os nossos. Todas as nossas dores, pecados e enfermidades. Então, a cruz, a morte de Jesus na cruz, teve o poder de perdoar todos os pecados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas tá escrito que eu não será perdoada. Mas aí, agora eu tô falando, Eu vou lá depois na disso aí, Almeida Jesus foi lá e corrigida. morreu. Não, mas aí não faz sentido, que ele falou que não ia ser perdoado. Não, ele tá falando, lê de novo o versículo. Portanto, eu vos digo, todo pecado e a blasfêmia... Não, pera. Não, Tô meio pera. cega. Calma aí, vamos lá. Portanto, eu vos digo, todo pecado e a blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Uhum, ok. Passou isso aí. Jesus morreu. Ele perdoou todos os nossos pecados, levou tudo sobre a cruz, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora me fala, como que Engraçado nós que o pessoal podemos... nem tinha recebido, né? Nem tinha Mas acontecido é, ainda o... sou. É porque o Espírito Santo não morava, né? Então. Blasfemar contra o Espírito Santo é literalmente como se fosse atribuir a Deus obras do diabo, sabe? É como se fosse isso, é falar assim que, Aquele, isso é o diabo quem fez. aquele pessoal que Entende? falava, Tanto que ele tem tá até um expulsando texto, demônios. é Exato, isso. entendeu? Só que olha é isso. só. Já Só que eu começou te a mudar a pergunto, minha opinião. Só que agora eu te pergunto, é possível fazer isso hoje, se Cristo não está aqui? Só era possível blasfemar quando Cristo estava na Terra, gente. Entendeu? Mas por que tá falando? Agora eu fiquei bugada. Vai ser o quê? Coisa da blasfêmia. Porque o 32 fala assim: e se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que é dentro do que você tá falando, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem nesse século, nem no futuro. Ok, Ou seja, não vai ser nunca. beleza. Então eu te pergunto a obra da cruz. Ah, negociado. E ele está falando para um povo daquela época, daquele momento. Então, a Todo gente- mundo que falar não vai ser perdoado em momento algum. Todos que falaram até aquele momento da cruz para trás não serão perdoados aquilo ali. Todos que blasfemaram. Não vai ser perdoado nem hoje, nem agora, nem depois. Nem nesse século, nem no outro, nem no outro. Tá falando sobre aquele povo que blasfemou. Dali para trás, da cruz para trás. E aí? Agora para frente, não. Entendi. E agora Tipo, pra hoje em dia não é frente? possível. Ok, é. Agora pra frente, quem não for batizado também pode ser salvo ou não? Mas aí o Não, batizado mas- já é outra coisa. É, a gente tá falando de blasfêmia. Nós estamos falando de salvação. Ó, de salvação não, de blasfêmia. E aí, se vai ou não, a pessoa lá, se ela não for perdoada, ela não vai pro céu. Ou vai? Tá, não, peraí. Para chegar no batismo, vamos Fiquei só confusa. finalizar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Primeiro, porque aí são pontos diferentes. Voltando, blasfêmia. Hoje não é possível blasfemar contra o Espírito Santo. Hoje não, porque tinha que atribuir a Jesus. Entendi essa parte. Pronto. O que o texto está dizendo é que todos aqueles que cometeram, que falaram, Jesus ele não morreu naquele momento em que ele falou esse versículo. Sim. Então era possível blasfemar até a obra da cruz. Então a fala dele vai ser para o futuro, até aquele momento da cruz, e para quem estava atrás, antes do momento da cruz. Antes da fala dele. Entendeu a lógica? Sim. Sim, é como se fosse aqui Entendi. e pra trás, aqui pra frente Antes não. e depois de como se Cristo. fosse É, assim, vocês ó, entenderam, né? nesse momento, Jesus falou. Que é a cruz, eu vi. Jesus falou, não, a cruz não. Não, isso eu Nesse entendi. momento da fala É, eu de tô Jesus. pensando isso. Então, daqui para trás Não vai ser. e daqui para frente até a cruz. Porque senão nós estamos dizendo que a cruz, ela de Ela é fato, inválida. nós estamos invalidando Não a obra da come todos cruz. os pecados. Eu- não Sim, rasga. sim. Antes de responder a pergunta da Monique, que eu acredito que vai mudar de assunto, tem uma que eu acho que encaixa aqui, que é, então, a gente não pode afirmar que tudo que tá na Bíblia pode ser aplicado para os nossos dias atuais. Aí também entra para um outro ponto, segura essa aí. Então, beleza. Tal. Mas fechamos essa Fechamos. caixa? Fechou. Mas Fechamos. então só me esclarece uma última coisa que fechamos mais ou menos. Fechamos, uma vai ser greta. uma... Temos uma greta ainda na minha mente. Tipo assim, então se todo valeu pra todo mundo depois da cruz. Mas a cruz, ela também, pra quem aceita Jesus antes, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que vai ser mais fácil. O fariseu lá que falou que Jesus era Beelzebub, por isso que ele estava expulsando os outros demônios. Se ele olhou pra Jesus na cruz e achou graça de verdade, tipo, foi alcançado pela graça, ele pode ser perdoado mesmo Jesus tendo falado isso? Ele me blasfemou, aí já caiu essa palavra de Jesus sobre ele. Se houve blasfêmia até o momento da cruz, Não. não vai ser Era perdoado. isso que minha mente agora fechou. Entendeu? Já Agora, nós- da cruz para frente, não, Não tem, tem como nem como blasfemar. blasfemar. Não existe mais Entendi. blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora fez sentido. Entendeu? Obrigada. Pronto. Então, a da Agora, Monique, do vocês fecharam para o batismo. ímpar agora. Não, Não. pode responder a dela primeiro. Vai, Primeiro as... Monique.
casadas. Obrigada. Com Kelly. filhos. Com Entendi. filhos, com filhos. O batismo, pastor, hoje a pessoa que, por exemplo, tá lá na igreja e tudo, mas não foi batizada. Conhece Jesus, aceitou Jesus, mas não foi batizada. Jesus voltou agora, ela é salva? Ih, deu ruim, né? Vamos pensar. Vou te fazer analisar por um outro ponto também. A pessoa está no hospital, estado paliativo. Foi um evangelista lá. E ele anunciou Cristo para essa pessoa. Ela aceitou. Ele marcou o dia do batismo. Ele vai fazer o batismo por Por aquele Aspersão. trem assim, ó, aspersão. aspersão, né? Não imersão, aspersão. Só que no dia que ele chegou lá para batizar ela, ela faleceu. Antes. Valeu ela ter aceitado Jesus? Valeu. Por quê? Ela não batizou? Ué. Ela não vai ser salva? Mas ali é um momento que o Jesus sabia da intenção do coração dela de batizar. Então pronto. Você mesmo já respondeu sua pergunta. Que aí você respondendo a Porque eu pergunta falo- de pastor. Tá Oh, vendo? Entendeu? Oxe, Porque na eu tô fazendo realidade... essa pergunta. Geralmente as pessoas ficam na igreja um tempo, conhecem Jesus, mas parece que, pô, tá lá, mas não batiza. Tá lá, mas não batiza. Essas pessoas, nesse caso, porque a pessoa que tá lá nos últimos momentos dela, ela tem a intenção de batizar. Ela queria, Jesus conhecia o coração dela. Mas essas que estão lá fazem, até às vezes exercem alguma coisa dentro da igreja, mas não batizam. Como que fica? Então, vamos pensar no seguinte, o versículo vai dizer assim, ó, a palavra vai dizer pra gente, quem crê e for For batizado será Será salvo. Mas ele vai complementar. Mas quem não crê será o quê? Condenado. Você entende que ele fala que para salvação, crê e batismo. Na condenação é crer. Sim, Ele não coloca a condição de batismo. sim. Então, teoricamente, por exemplo, o cara que estava no hospital, se ele creu de fato de todo o coração, ele será salvo mesmo sem ser batizado. Sim. Agora, para você, irmãozinho, querido, coração de Deus, que está na igreja há 25 anos e não batiza e fala que é crente, eu te pergunto, será que realmente teve crença? Porque a grande questão é, você torce para o seu time, por ele você veste a camisa. Entende? Para simbolizar que você realmente crê, acredita de fato naquilo que você carrega. O batismo, ele é a mesma coisa. Sim. Ele é a evidência daquilo que eu creio. Entende? Então eu estou atestando e afirmando para todo mundo que eu creio e acredito naquilo. Então, para mim, na minha opinião, se você está no ambiente, diz que creu e não for batizado, desculpa. Você não Você só está no ambiente, mas você não creu. Entendeu? Certo. Acho que agora pode ir a sua pergunta, viu, Kézia? Porque pra mim ficou bem respondida. Alguma dúvida? Não, eu perdi até a estrimeira aqui. Vamos lá, pastor. Misericórdia. Se nós somos... Não, essa daqui não. Perdão, cadê? Tudo na Elas Bíblia... estão selecionando perguntas. Tamo. meu Deus. Não. Não, jamais. Estamos, na verdade. Pas- a gente tá. Mas vamos lá, pastor. Essa daí eu já fiz, então não é surpresa nenhuma pro senhor. Mas já fiz. tudo que tá na Bíblia pode ser aplicado nos dias de hoje? Ah, tá, você fez agora. É, que você Tá. falou que ia responder. Como é Tá que é? Tudo que nervoso, tá na hein? Bíblia pode ser aplicado no É. dia de hoje? Claro que pode. Claro que pode. Fazendo o quê? Trazendo para o nosso tempo, para as nossas condições. Entende? Para o nosso momento. Olho por olho, dente por dente. Você vai trazer isso hoje? Não. Não. Não vai. Deus tá leão. Não. Às Mas- vezes algo grita sem querendo, Dá mas vontade, não. né? Só em Então, alguns mas na momentos, mas a realidade- gente lembra do Espírito Santo e aí fica tudo certo. Na realidade, nós Ou vamos às vezes pensar ele no nos seguinte, lembra, né? porque nós vamos pensar assim, ó. Ah, olho por olho, dente por dente. Não era uma forma de juízo, praticamente, deles? Então, hoje nós vamos trazer isso para os nossos dias. Mas como? Levando para o que é o nosso juízo de fato. Para o que é o que julga a gente hoje de fato. Palavra de Deus e o juízo dos homens. Então, o nosso olho por olho, dente por dente hoje, Uhum. ele existe, mas de uma forma agora para o nosso tempo, para o nosso momento. A Bíblia ela pode ser toda aplicada? Pode ser toda aplicada, analisando todo o contexto que nós vivemos hoje. Aí sim. Fechado. Muito bom. A gente vai passar para uma outra parte, pastor, Eu quero agora, Outra do nosso parte? Pergunte ao Pastor. A Meu gente vai Deus do sair um céu. pouco É. dessas perguntas mais polêmicas e a gente quer saber de você, Nossa. sobre você. Hoje o podcast Então, tá demorando, né? Deixa eu perguntar. primeiro? Claro, e Pode? aí vamos começar Nossa, para Carol, a igual ela Carol quer começou a perguntar primeira primeiro. pergunta. que Vamos embora. lindo. Vamos lá. Vai lá, Carol. Pastor. Não, eu perguntei, tá dentro da pergunta. Pastor,
Desafio ou chamado? Então, E aí? queremos todos saber. E aí, Vou até pastor? mudar meu comportamento aqui na cadeira aqui pra mim poder ouvir essa Ô, resposta. Gente, um lápis pequeno Vale mais do do que uma memória grande. grande. Então pega seu lápis. Palavras do nosso pastor. Oh, Jesus. Eu vou falar pra vocês, eu só aqui pra me rir. Não tem condições, não tem Ah, que jeito. dia legal, eu Senhor. sei. É, tô vendo, Ah, tô muito você legal. Você já agradeceu por nossa vida hoje? Nossa, eu vou falar com você, viu? Meu Deus do céu, como? Vocês sabem que ele enrola pra gente não conseguir fazer todas as perguntas, né? Não, Uhum. a gente Parte grava, três. parte 3. Entendi. Tá, misericórdia, não. Vamos lá. Vai, filha, fala aí de novo. Pastor, desafio ou chamado? Entendi. Uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte: Meu Deus. pastor, desafio ou chamado? É um chamado com grande desafio. Não precisa falar mais nada, não. Pronto. Anotou? Legal Acabou, anotou? E demais. pensando nisso, já posso emendar outra? Que isso, gente? Que isso, ela ficou muito empolgada. empolguei. Ela tá Ah, empolgada. tá perguntadeira. Vai lá, Então, Carol. quando é que nós vamos ter um podcast do Pastor Pergunte o que quiser? Gente, vocês querem um podcast do Pastor Não, Pergunta às você- Vamos Ovelhas? fazer o próximo podcast assim, gente? Comenta aí pra mim, por favor. Comenta aí, por favor. Se vocês Comenta. quiserem, mas Tipo, lembra ó, que vai ter nós outro. estamos fazendo aqui agora. Pergunte ao pastor. Agora é o pastor pergunta o que quiser. Não, ninguém quer. Vamos fazer? Comenta aí, por favor. Fala pra gente fazer esse podcast. 10 comentários. 10, só 10 Nossa, E comentários. você A gente- que votar quer vai estar na cadeira aqui pra responder. Não. Muito top! Elas vão responder. Elas vão responder. Mas a gente pode fazer chamada ao vivo, hein? Não Tá esquece, gravando, não. né? Então não posso. Então, pastor. Posso falar a Pode. próxima? Então, beleza. É um chamado com um grande Eu desafio. tenho medo dessas Você, coisas. pastor, claro, já passou por muitos desafios. Oh. Então, eu acho que encaixa perfeitamente. Sabendo as coisas que você sabe agora, o que você diria a si mesmo quando começou a pastorear? Tenha mais resiliência. Poxa. Que isso? Essa é Me surpreendeu. Também. Me surpreendeu. o que eu falaria, assim, hoje. E é engraçado que Nossa, eu tava me surpreendeu. pregando, ontem na igreja eu preguei sobre isso. Exatamente ontem na igreja eu preguei sobre isso. Eu tava falando, cara, eu já vivi tantas coisas, mas tantas coisas que hoje, com a mente que eu tenho, a mentalidade que eu tenho, eu olho assim e falo, cara, dava pra ter segurado um pouco mais, dava pra ter esperado um pouco mais. Então hoje eu falaria muito isso pra mim, tenha mais resiliência, aguente mais, suporte mais. Quando você achar que, cara, já não tá dando mais, só para, respira. Aprenda a tirar 5 minutos para você. Respira, põe a cabeça no lugar, acalma, porque com sua mente agitada, seu coração agitado, certamente você vai tomar uma decisão agitada. E depois você vai olhar e falar assim, eu podia ter aguentado um pouco mais. Mas aí pode ser tarde para voltar, entende? Não que gere arrependimento de ter saído, mas que na realidade você olha e fala, poxa, dava para ter segurado. Então acho que essa seria a palavra que eu falaria para mim. Nossa. Poucas Bom. palavras. Lindas palavras, né? Maravilhoso. Faz uma pergunta aí pra gente, Kézia. Pastor, eu queria que o senhor, com a sua autoridade de Senhor. pastor, Ai, Senhor. falasse com a Carol a verdade. Adão tinha umbigo? Ai, meu Deus, não tinha umbigo. Pastor, fala com ela a verdade. Não Na tinha. sua opinião, Adão tinha umbigo? Gente, Essa sair da pergunta. minha casa para responder uns negócios desses. Não. Não Olha, tem eu tenho condições. uma teoria. Qual a sua teoria? Adão não tinha umbigo. Por quê? Porque pra que serve umbigo? Me responde, pra que serve umbigo? O umbigo serve porque, se eu não me engano, não sei muito bem de ciência não, viu, gente? Vamos lá. Mas se eu não me engano, é por aqui que ele alimenta, sei lá. É, Isso, quando tipo bebezinho. assim, o feto lá dentro da barriga da mamãe, Ai, tá vendo? Não sou ele... Nada só. Ele o quê? Precisa do umbigo, porque antes tem o cordão umbilical, por isso que é umbigo. Que ele é ligado Olha. na mãe, pela placenta e alimenta, suga os nutrientes pro bebezinho crescer. Ok. E depois fica, quando nasce aqui, toquinho e fica o umbigo. E segundo a Monique, ele não suga só os nutrientes, suga a inteligência também. Eu tô com a Monique, não Ela abre. já falou Inteligência, memória. Todas as tudo, coisas. Suga tudo. Tudo. É. Meu Deus, Não eu tive sobra um só. nada. A Monique, pra mim, é uma batalhadora, porque ela teve 2, eu não sei. Tem sobrado nada aqui, entendeu? Nem eu. Nem Glória. existo mais. Só. Acredite, tem vezes que a Monique erra a idade dela. Acontece. É verdade. E aí eu fico pensando sobre o umbigo do Adão.
Adão não teve uma barriga pra ele se alimentar. Pra que que ele ia ter umbigo? Adão não teve Ele barriga. foi, ele Ah, foi tá. gerado. Ele não entendeu? teve... Entendi, Ele não esteve numa Entendi. barriga. Sim, ele Então, se teve ele não barriga. ter, ele tinha barriga, porque não tinha umbigo, entendeu? Porque não faz sentido. O umbigo é algo, tipo assim, que vem da Mas barriga da que mãe. custa ter um umbiguinho ali quando Deus Mas desenhou pra ele? que Não. que Deus ia fazer umbigo nele? Adão tinha umbigo. Ah, Enfim, A Kézia acha que tinha um bico. Tinha. Monique, que tinha. acho que tinha um bico. Por gente? Da Monique? 20 também achava. a Eva também não tinha umbigo. Porque eu acredito que Deus já preparou tudo ali, ó, entendeu? Como Imagina- seria e tudo Tem não. certo, e já sabia como que ia ser e pronto. O molde Não, já tava pronto. Imagina os irmãos, Ah. os filhos olhando e falando assim, uai, pai, o que é isso? Mas que eu porque não eu não tenho? fui Ah. gerado pela barriga de ninguém. Mas ele ia saber Ah, explicar tá isso ótimo. daí? Ele vai Ah, falar, não. é por causa disso, porque Não. você foi alimentado da barriga pra sua Ele mãe. fala- Ou então imagina, Adão achando que o filho dele nasceu com defeito, porque tinha um buraco Oh, meu no meio Deus do deles? céu. Não. Adão era Pastor, inteligente. por isso que Diante ele tocava disso tudo Torre aqui, de eu Babel. quero te perguntar. Qual que é seu maior desafio? Somos os membros? Como pastor, qual que é seu maior desafio? Essa foi Ai, só meu uma Deus encenação do pra você essa eu vou te responder. contar. Essa é melhor do que Adão de umbigo. Eu queria saber do umbigo. Ai, eu Ele vou nunca falar do responde, umbigo. ele Vou nunca falar do umbigo. responde. É claro que teologicamente falando, a gente não tem como comprovar nada. Eu Mas vamos comprovei pegar no lado- cientificamente. Hã? Eu comprovei Eu cientificamente. Tá comprovo bom, eu vou te historicamente. provar agora pela ação de Deus. Tá bom, uma coisa maior. Tá, não, mas é o mais simples do que científico. Tá bom. Muito mais simples. Vamos pensar. De verdade. Ô, gente, presta atenção, ó. Vocês já viram? Eu não sei falar o nome, não sei o nome disso, tá? Já viram pessoas que parece que o umbigo, quando o neném nasce, não tem que tipo curar o umbigo? Ah, alguma coisa sim. assim? Aí tem algumas pessoas que eu não sei se é algum problema ou se é falta de curar, que às vezes o umbigo Fica fica pra meio pra forinha. fora. Uhum. Já viram? Já. Eu já É vi o casos de ficar abdômen. muito pra fora, muito pra fora. Precisa de uma cirurgia. É que o abdômen da criancinha não chegou totalmente no lugar. O músculo. Então, e quando ele fica aberto, ele fica pra fora. Quando ele vai fechando, o umbiguinho entra pra dentro. Entendi. Então, Poxa. isso aí A conhece, né? Alice Bigóloga. tem. Tem? Aham. Ó, pra você ver, não sabia. É. Aí tem que fazer uma cirurgiazinha até 7 anos de idade. Não sabia. Que Mas eu loucura, conheço não sabia. pessoas Legal. velhas Não, mesmo dela é que- só um pouquinho, mas tem gente que tem muito Tem, eu mesmo. Se a conheço- pessoa não fizer até 7 anos, não dá pra fazer Eu mais. conheço gente que tem muito grande É. mesmo. Mas assim, Enfim. quando a gente olha isso, a gente não olha assim, tipo. Não é Uhum, meio uhum. diferente pra gente? É. Beleza. Agora imagina você olhar pra uma barriga e não ver nada ali. Eu vi uma série uma vez que tinha um cara assim. É. Você não ia olhar e falar assim, Pois é. É Tá tipo estranho. essas blogueiras. calma, deixa eu falar. Calma. Tá bom. Eu tô calma. Cuidado, Indignada. segura a cadeira, gente, que ela quando fica nervosa... Indignada com esses assuntos. Agora pensa. Se quando Deus criou Adão, ele criou um ser perfeito, por que não colocar um. Tá certo, não tinha necessidade, tudo bem. Tá, ó, também não tinha necessidade de criar duas mãos, ele criou, não tinha necessidade de criar duas sobrancelhas. Pra que a sobrancelha? Pra não cair água, de Ah, verdade. não Ela é cai proteção água, perfeita. beleza, tá ótimo. Vai Pra fazer que uma cabelo? Por que sombra. não fez todo mundo careca? Todo mundo com cabelo liso? Ele podia ter feito de tudo quanto é Não jeito. serve pra nada, não. Mas é o que eu tô falando com você. Ele podia ter feito Adão de qualquer forma. Gente, um umbigo não serve pra nada além de ser isso. Tipo, Tudo de. bem, mas se ele é um ser perfeito, imagina o filho dele olhando pra ele e falando, ai, pai, Pois é. engraçado. Isso é Ou imagina ele diferente. achando que o Cid tinha defeito quando nasceu. É o que tá. Imagina Adão olhando e falando assim, senhor, o senhor me negociou errado. Então você tá dizendo o quê? Pela Que- perfeição de Deus, pela ação de Deus, em Entendi. criar um ser perfeito, ele pode criar Adão com um umbigo, pode criar Eva com um umbigo. Eu tenho uma pergunta pro próximo podcast. Pergunte pro pastor. Vou Não vai guardar ter ela aqui. outro, não vai ser pergunta aos Obrigada, membros. pastor, por me defender. E Eu aí, queria saber, pastor? mas eu não vou falar, não. Diante de tudo isso, qual que é a sua... E não responda que somos nós membros. É. Qual que é a sua maior Por dificuldade favor. hoje, assim, no pastoreio? Fala assim, ó, se fosse falar brincando, eu ia falar aos membros, obviamente, né? Mas Claro. não Pode são. ia citar nomes? Não, né? Poderia citar uns 3, pelo menos. Ah, Entendi. 3 homens, no caso. Na Claro. realidade, eu acho que assim, ó, o maior desafio hoje como pastor é transmitir a visão, fazer com que todo mundo enxergue e veja como eu vejo,
entende? Como eu estou vendo. Não que isso seja obrigado ou que minha forma é 100% correta, não estou dizendo isso. Mas muitas das vezes, de discordâncias, de qualquer coisa que tenha, ela se dá por não enxergarmos, não olharmos no mesmo nível, na mesma visão, chegar da mesma forma, sabe? Sim. Então, hoje eu vejo que a maior dificuldade não é necessariamente o lado financeiro da igreja, eu estou falando de forma geral, não é necessariamente o lado financeiro, não são pessoas, mas está na visão, porque se os membros passarem a entender melhor a visão que o seu pastor carrega, gente, ele não vai precisar preocupar com o financeiro, não vai precisar preocupar com tamanho de prédio, com estrutura, porque os membros vão estar vendo do mesmo jeito que ele. Então, todos vão trabalhar em conjunto. Então, hoje, eu acho que para mim a maior dificuldade é essa. É de fazer todo mundo falar assim, gente, olhem para essa direção, vejam como eu vejo, enxerguem como eu estou enxergando, entende? E dali a gente começar a discutir sobre o assunto. Porque é muito, muito mais fácil eu discutir sobre o futuro de uma igreja com quem está enxergando a mesma coisa, o mesmo potencial que eu vejo. Então, os grandes embates hoje, e acredite, o grande motivo das igrejas fecharem hoje são visões diferentes. Nossa. Então, eu acho que esse é o maior desafio de todo pastor na realidade. Pastor, pegando um gancho na sua pergunta, o senhor tem algum conselho para pessoas que pensam diferente? Eu acho que já até perguntou algo parecido no último, né? Sim. Cara, eu acho assim, ó, se você pensa diferente do que o seu pastor está indo, primeira coisa, antes de tomar qualquer atitude, tenta entender a visão do seu pastor. Conversa, né, pastor? É. Porque às vezes Não custa, muita né? gente tem uma visão diferente, ou às vezes acha que a sua visão é uma, mas não chega pra conversar e isso não dá pra saber O nunca. problema Sim. do mundo é Exato. achismo. Isso. Achismo é um problema. Eu acho que assim muitas coisas melhorariam agora no geral, numa Na empresa, vida, né? na É. vida, se as pessoas tivessem essa habilidade de sentar, conversar, entender o motivo, porque às vezes a pessoa tá vendo só de fora, mas ela não sabe por que aquele processo está acontecendo. Eu acho que sentar e conversar. Mas eu também entendo que muitas pessoas hoje têm essa dificuldade pelo que já passaram, talvez, Sim. por outras igrejas, porque muitas igrejas são fechadas e não tem. É aquilo que eu decidi, pronto. E hoje eu vejo, assim, no caso, né, do senhor como pastor, que existe o senhor senta para conversar, o senhor explica. Então, eu acho que se as pessoas entendessem, talvez fosse isso. E é o que o senhor falou da visão, né? De entender a visão, de sentar e querer entender de fato, sem ter aquele preconceito ou aquele pré-julgamento, já ia ajudar bastante, né? Sabe aquele ditado, eu não sei se vou saber falar ele certinho, que é tipo, a grama do vizinho parece mais, Sempre mais verde. Sim. mais verde que a nossa. Mas você já parou para entender a metáfora desse ditado? Ele vai dizer, a grama do vizinho parece mais verde do que a nossa. Ele está olhando para a grama do vizinho, mas sabendo que aqui no dele também tem uma grama, que talvez seja igualzinho que está aqui, mas ele teve a necessidade de olhar para a grama do vizinho. Por que a gente tem necessidade de olhar para a grama do vizinho? Quando a gente deixa de olhar para a nossa. Sim. Entende? A partir do momento que a gente deixa de olhar para a nossa grama, a do vizinho sempre parece mais bonita, mais legal. Então a grande questão é, cara, antes de olhar para a grama do vizinho, procura entender o que está acontecendo aqui. Sabe? A visão do seu pastor, a visão... Então acho que é esse o ponto. A maior dificuldade está literalmente em conseguir transmitir essa visão, tanto por parte do pastor quanto por parte do interesse dos membros, de procurar saber. Eu falo muito com o pessoal na igreja, cara, de verdade, assim, tentem procurar saber. A igreja que você frequenta, ela tem que ter um objetivo para existir. Tem que saber aonde que tem que chegar. Qual que é o plano daqui tantos anos? O plano daqui... Tem que ter essas metas, porque se você está num ambiente que não tem essas metas, cara, você está num ambiente fadado, um ambiente já está morto, só está com uma estrutura de pé. Está existindo. Então a igreja precisa sonhar, e a gente só consegue fazer uma igreja sonhar quando o pastor consegue passar essa visão, os membros têm interesse em conhecer essa visão e todos discutem juntos. Sim. Legal. É isso. E pensando a gente falou da dificuldade, né? Como pastor, quantas vezes você desejou abandonar o seu trabalho pastoral? Tipo assim, sumir, assim. Assim, ó, abandonar É forte, né? é forte. É forte. Eu nunca pensei em, tipo assim, eu vou sair, vou fechar, vou largar, vou parar. Nunca pensei nisso necessariamente.
Mas já teve momentos em que eu olhei e falei, cara, eu tô numa situação muito complicada, em que você olha assim, você bate aquele leve desespero, mas ao mesmo tempo que vem aquele desespero, eu já, não, calma, eu faço o que eu falei 5 com minutos. vocês, os 5 minutos, literalmente, respiro, e eu vejo, e eu começo a analisar o que está acontecendo. Está no meu controle? Eu consigo dominar a situação? Eu vou fazer. Agora, se eu não consigo dominar a situação, eu vou desesperar. Por quê? Pra quê? Que não tem solução. Não tem solução. Solucionar Gente, não a tem história. jeito. Eu lembro uma situação que, lá em casa, nós perdemos um valor em dinheiro e, cara, poxa vida, nós perdemos. Ficamos dinheiro é tristes com triste. isso. Não, e foi uma quantia legal, cara. Foi uma quantia legal. Cara, isso me transformou. Nossa, sério. Respira. E aí minha esposa, amor, não achei. Ah, tá bom. Vamos lá, vamos viver. Nós vamos fazer o quê, gente? Não tem o que fazer. Entende? Então, assim, pensar em abandonar, nunca pensei em abandonar. Nunca. Nunca. E em nome de Jesus que eu continue assim, Amém. dessa forma. Mas que hora que bate alguma coisa, sim. Só que eu sempre me pergunto, tá no meu controle ou não tá? Se tá, eu vou resolver. Se não tá no meu controle, Patamar vambora. de cima. Deixa lá que cuida. Eu falo que isso me transformou porque a sua atitude mediante essa situação falou que eu falei, cara, eu preciso ser mais crente. E de verdade, alguns pontos na minha vida hoje eu repenso e falo, cara, não dá pra ter uma atitude diferente. Dá mesmo. Então, assim, que legal, viu, pastor? E eu queria saber, assim, já chegando pro finalzinho, o que o senhor espera para 2024 agora, esse ano? O que você pretende de mudança? O que o senhor pretende como pastor, como igreja? O que o senhor espera desse ano de 2024? O que você quer falar para as pessoas que estão assistindo? O que elas podem esperar para esse ano? Dá uma palavra de motivação, porque 2023 a gente sabe que foi um ano muito difícil para muitas pessoas, um novo governo, tudo novo. O que o senhor gostaria de falar, assim? Então, aí nessa hora eu vou. Dá vontade até de pedir o pessoal da edição para Colocar colocar uma música de fundo. fundo, assim. Pensei nisso. Sabe? Tal. Aí vai que eles colocam, né? Deixa lá. É isso Então aí. vamos lá. Música de fundo. Então, para 2024, eu de verdade, assim, o que eu desejo, tô falando o meu desejo pessoal e depois eu vou falar o meu desejo para a igreja de forma geral, tá? Sim. O meu desejo pessoal é que, de fato, nós consigamos construir o objetivo de levar a mensagem do reino, sabe? Eu acho que o que falta para as igrejas hoje é entender que a mensagem do reino, ela não se limita a uma placa especificamente, a um local especificamente, sabe? A minha luta, na realidade, é contra essa questão de placa, de uma ovelha que pertence a esse rebanho, a essa placa, aquele pastor específico. Não existe isso, gente. Isso não é nosso, sabe? Então, a minha oração é que nós possamos, é que eu possa conseguir ajudar muitos outros pastores, muitas outras ovelhas, muitas outras pessoas que de fato precisam dessa mensagem do reino. E é para a igreja especificamente que eu desejo é que a igreja crie maturidade, é que a igreja ela alcance esse nível de acesso com o Senhor, a ponto de entender que se eu estou com Cristo, se você está com Cristo, você e você, nós estamos na realidade pelo mesmo reino. Sim. Então não tem por que um ficar com raiva do outro, um ficar brigando com o outro, um proibir o membro de aqui, de ali. Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido, sabe? Eu acho que se nós lutarmos em prol do reino, quem ganha é o reino. Então, assim, o meu desejo agora para 2024 é que, de fato, nós consigamos alcançar mais maturidade espiritual e saber o que nós carregamos aqui dentro. Nós carregamos a mensagem do reino. Você carrega a mensagem do reino. Agora é colocar isso em prática. Então eu creio que 2024 seja um ano de bênçãos para nós em nome de Jesus. Amém. De largar as Glória a tendas, Deus. né? De alargar as tendas. Tem de gente fato. que entende. Tem gente que entende. Né? Depois do crescimento é largar as tendas. Ó, Né? é processo mesmo, crescimento, alargar a tenda. Isso aí. Né? E por último, pastor, para você, qual foi o seu maior crescimento, já que a gente finalizou o ano do crescimento? O que você tira de crescimento para esse ano que passou? Olha, para esse ano que passou, eu tiro de crescimento tanto em minha vida espiritual, quanto em minha vida questão de estudo, de busca, sabe? Mas... E esse ano também foi marcado de uma forma muito especial, né? No Sim. crescimento. Muito Porque a especial. minha Esther vem aí, a minha Estherzinha vem aí, minha filhota. Então, assim, literalmente, eu falei com o pessoal na igreja que
Deus, tem sido tão gracioso conosco que todos os temas que ele nos proporcionou colocar foi literalmente tudo que nós vivemos, sabe? Então, eu desejo para você também, se você está vendo esse podcast aqui ainda em 2023, cara, que esse ano de crescimento alcance sua vida também. Em nome de Jesus, para que você vire 2024 já tendo a necessidade de alargar as tendas. Sabe, eu acho que tudo é processo. Eu vejo muito isso na minha vida e vejo ser frutinho na vida da igreja também. Amém. Amém. Glória a Bom. Deus. Carol. Então é isso, gente. Eu não gosto de encerrar podcast, que eu queria ficar aqui a vida inteira. É muito bom. Mas é muito legal poder estar de verdade, tanto no podcast quanto beber da sabedoria do pastor. Eu sei que às vezes a gente faz umas perguntas assim, bem aleatórias, a gente gosta de ver ele, ver como é que ele vai sair de certas situações, mas de verdade é uma honra poder andar com você e eu acredito que eu posso falar por todas nós. Com certeza. Gente, foi esse o nosso podcast, compartilhe, envia pra todo mundo, cada um dá um tchauzinho aí que nós teremos o próximo, até o próximo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Gente, obrigado, Deus abençoe vocês e Pergunte ao breve. pastor. coloca no comentário aí, que o próximo comentário, no próximo podcast vai ser literalmente isso. Pastor pergunta o que quiser. Deus Ei, abençoe. alegria. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até o gente. próximo.